A família é o núcleo. Se a gente quer sarar uma nação, se a gente quer sarar as nações, se a gente quer, vamos dizer assim, sarar essas chagas sociais, né, de violência, de tudo isso, aonde que está a origem desses problemas todos? Está na crise familiar. Está onde? Na falta de vínculos familiares. Ou seja, o patriarcado, ele está sendo intencionalmente destruído. E esse vínculo do patriarcado, a gente fala ali do machismo, daquele autoritarismo, mas isso era doença. Mas, queridos, o homem, a masculinidade, está sendo atacada intencionalmente por Satanás. Por quê? Porque o homem, ele não está sobre a mulher. O homem, ele está na frente da mulher. O homem, ele é o protetor da família. E todas as famílias hoje estão sendo atacadas na masculinidade do homem. E essa falta, essa aniquilação da figura da masculinidade deixou toda uma família vulnerável. Ou seja, a destruição do vínculo familiar. O pai foi desvalorizado, desprestigiado. Ele sai da cena familiar. A família fica sem proteção. E aí o que acontece? Vários abusos, irmãos. Se a gente for estudar aqui o contexto amazônico, ribeirinho, o que tem de abuso contra crianças, irmãos. Abuso sexual infantil. Porque essa figura masculina do pai, de proteger, uma família que não tem um pai, ela está vulnerável. A mãe sai para trabalhar, os filhos pequeninos ali ficam sofrendo várias violências. E aí, queridos, a gente tem que trabalhar, irmãos, como igreja, para restaurar. O homem não está sobre a mulher, o homem está na frente. Ele é a proteção do lar, amém? Duvido alguém atacar um lar onde tem um macho. Ah, pastor, mas tem mulher que faz o papel do macho, mas não é o papel dela. Ela está ali tentando, vamos dizer assim, segurar uma barra que não é dela. Quantos estão entendendo, irmãos? E isso é Satanás. E aí, queridos, eu vi um relato de um pastor que foi trabalhar na Rússia. Quando ele foi aconselhar alguns casais, a mulher que menos tinha realizado o aborto tinha feito 5. Em média, as mulheres russas faziam praticamente 10 abortos, em média. E quando há uma conspiração, irmãos, dos pais contra os indefesos dentro do útero, tu já pensou essa agressão, esse nível de agressão contra os inocentes? E aí ele ficou tocado. E quando a gente começa a falar de família, vai para além de uma questão nuclear, de a gente só se preocupar com a nossa casa, amém? Mas de a gente procurar valorizar o casamento, afirmar a masculinidade. O homem é importante. Se você for ver qualquer mídia, está uma desconstrução da masculinidade. É ou não é, queridos? E aí a gente vem aqui para pontuar alguns valores. Eu vou começar aqui falando hoje. Vamos começar do início. Então, só para me fechar esse raciocínio, para a gente, por que a gente está, se a gente quer restaurar, o papel da igreja tem um papel espiritual de restaurar a criação, né, que geme pela manifestação dos filhos de Deus. A gente tem que investir fortemente na restauração do casamento, na figura masculina, na proteção da mulher, amém, queridos? No cuidado da mulher, na dignidade da mulher, na proteção dos filhos. Eu quero declarar que o teu casamento vai ser um casamento fora dessa pauta de destruição, amém? Teu casamento vai ser um casamento saudável, você vai ter uma comunicação saudável com o seu cônjuge, amém? Eu já falei aqui várias vezes do meu testemunho de casal. Hoje eu tenho uma sinergia com a minha esposa e a gente é os maiores amigos, a gente tem uma conexão, a gente tem uma intimidade profunda de não ter nada, não tem nenhuma barreira, não tem nenhum tabu para a gente conversar, amém? E eu quero declarar que cada casal aqui vai ter uma comunicação sem nenhum tabu. Vocês vão ser pessoas que têm um canal de comunicação
poderoso, amém? Ninguém vai interferir na comunicação do teu casamento. Teu casamento vai ter uma comunicação super saudável, vai ter intimidade, vai ter uma vida. E aí, nós vamos começar hoje, vou tentar falar de uma outra questão muito importante, que ela toca os pastores, ela toca os pais e ela toca os solteiros, que é como construir um relacionamento sentimental, um romance, à maneira do reino de Deus, à maneira de Deus, amém? Que a gente que é pai, eu vou falar de pastor hoje, é uma dificuldade, porque o namoro mundano aí é ficar, é ou não é? É ficar, é pegar, é dar. A garotada está transando mais do que os casados, é ou não é, queridos? Transar ficou um negócio assim, banalizou, vai. Outro dia a gente vendo aí numa rede social, eu peguei 8, só numa noite. Minha meta era transar com 10. Uma celebridade aí dos TikTok da vida, em que felizmente a gente tem que ter ciência, tomar ciência. O sexo tá libertinagem aí pura. E a gente também tem esse problema dentro da igreja. Gente que é jovem, que é solteiro, que está praticando sexo dentro da igreja. Tem ou não tem essa realidade hoje? E aí, irmãos, a gente vai trazer algumas orientações e instruções de como ter um relacionamento no padrão do reino de Deus. Não é no padrão desse mundo, nem no padrão, muitas vezes, de cristãos aí que estão fazendo tudo errado. Amém? E muitas vezes a gente fica meio que sem se posicionar. E aí os pastores têm que se posicionar, é uma coisa que a gente tem que trabalhar, que não adianta a gente ficar só falando do problema sem a gente apontar a solução. É ou não é, queridos? Tá, pastor, então qual é a orientação bíblica? A gente vai começar a trabalhar um pouco sobre isso, amém? Nosso culto até 19 horas, vou levar o máximo que eu puder aqui, mas esse mês a gente vai. E os pais também ficam agoniados. Eu sou pai e eu sinto isso. Como é que eu vou orientar minha filha, meu filho? É ou não é? Que a gente fica, né? Nessa agonia. E agora, meu amigo? Não tem como fugir disso. Os filhos vão... E os abençoadinhos também que estão ali na pista também. Fico doidinho. E agora? Como é que eu vou desenvolver minha vida sentimental? Como é que eu consigo ter um relacionamento no padrão bíblico? Uma vida sentimental, um romance, a maneira de Deus, a maneira correta. Então, para me começar a introduzir, todos os dias, queridos, muitos jovens começam e terminam o relacionamento, né? Eu já até dei uma pincelada nisso, né? Alguns duram semanas, outros duram até poucas horas. A parada da ficada, né? Como eu nunca tinha visto isso. Uma moça jovem diz, eu transei com 8, publicamente, olha lá pra... E a minha meta era transar com 10 em uma noite. Aí eu fiquei olhando, meu Deus, que onda é? Antes era beijar, né? Essa não, ela foi logo pro... Então, alguns duram poucas horas, são as famosas ficadas, são tão populares entre os adolescentes. Só que a gente está no nível pior, irmão. A realidade está pior, que o negócio não é mais nem ficar, é já ir pra cama mesmo, com o cara chegou ali na festa e pá, e vai, e já foi, e já voltou. E o negócio tá sério. Infelizmente, o mesmo acontece no meio de muitas igrejas, até dentro da igreja, irmão. Tem gente que já chega com o pastor e já diz, pastor, eu estou com um problema no meu relacionamento. Eu estou deprimido, eu estou triste, eu estou arrasada. E o pastor não precisa de muito discernimento espiritual, não. É só ele olhar e dizer, está transando antes do casamento. Porque o sexo, irmão, avançou uma linha que Deus estabeleceu. O sexo é no casamento. Sexo não é pecado, amém? Mas ele é no casamento. Se eu vou e faço sexo antes do casamento, esse sexo vira tristeza, vira tudo que... Aí o cara começa a ter nojo, a ter sentimentos ruins. Porque é um princípio. Até quem é do mundo, irmão, até quem é do mundo, ele vai, ele vai lá e faz o sexo jovem. Daqui a pouco ele está com nojo, ele está com sensações, não é prazeroso. Quantos estão me entendendo, irmão, o que eu estou falando? Porque avançou uma linha que Deus estabeleceu, vai dar ruim, irmão. Onde os jovens e adolescentes, por falta de correta orientação acerca de princípios e da vontade de Deus,
termina adotando padrões desse mundo, os resultados são frustrantes. É jovem sofrendo, irmão, jovem sofrendo, com situações que poderiam ser evitadas se houvesse. Quem é da década aí de 90, 80, sabe desse cara que eu vou citar, o Jaime Camp, né? Quantos são dessa época aí que tinha um livrozinho dele sobre relacionamento, mais puro do que o diamante? Quem chegou a ler esse livro, né? Só quem é das antigas. Mas era pouca literatura acerca disso. Aí alguns pastores brasileiros começaram a falar sobre princípios de relacionamento, papo aberto sobre o namoro cristão. E aí tem muita coisa que foi sendo desenvolvida, né? Então, o Jaime Camp diz o seguinte, que milhares de jovens se casam anualmente e também se divorciam. Há aqueles que acham isso normal e não se preocupam. Tem gente que, irmãos, eu estou falando aqui de padrão bíblico, de como construir um relacionamento, e aí você está dizendo, pastor, eu já sou casado. Algumas coisas vai tocar no seu casamento e vai melhorar, amém? Outras coisas você vai ter como orientar biblicamente teus filhos. E olha aqui para mim, você vai orientar muitas vezes seus sobrinhos. Quem tem sobrinho solteiro aqui? Que está doidinho para se relacionar com alguém e não sabe o que fazer. É ou não é? Ou aqueles jovens ali do entorno da tua amizade mesmo. Que eles não vão ouvir a mãe dele, não vai ouvir muitas vezes um familiar dele mais velho, mas vai ouvir você como um amigo. Eu já vi muita senhora casada, muito senhor casado cristão, dar direção para filho dos outros, amém? E é isso que Deus quer, que a gente tenha ferramentas bíblicas de instrução, de sabedoria. Mas aí, eu vou só pontuar nessa introdução aqui, que para muitos jovens, isso aqui que eu estou falando é bobagem, é bobeira. Ele não está nem aí, ele vai querer sair se relacionando sem limite nenhum. Tem ou não tem esse tipo de jovem? Ele não está nem aí, ele vai querer pegar, ser pegado e pegar e pegando. Mas, por outro lado, na nossa sociedade, tem outros jovens que querem se precaver, que querem construir um relacionamento abençoado. Tem ou não tem muitos jovens, irmãos, que eles querem se prevenir. Não, eu quero construir um casamento, eu quero construir uma família séria, uma família abençoada. E esses jovens, eles estão ávidos, famintos por orientação da igreja, dos pastores, dos pais, ou dos tios, ou de pessoas que são referência de Deus, amém? Eles estão famintos de orientação, eles querem. E aí é maravilhoso isso, irmãos. Essa busca de orientação já é um grande passo para um jovem ter uma vida sentimental vitoriosa, para construir um relacionamento, um romance à maneira de Deus, amém? Quando ele começa a ter esse desejo, eu quero aprender como é que a Bíblia ensina. Ei, você pode me ensinar? Eu quero. Isso já é um grande passo para ele ter uma vida vitoriosa, com prudência e ser alguém que tem um relacionamento vitorioso ali com o seu futuro parceiro ali de jornada. Então, tem outros jovens, irmãos, que eu creio que estão aqui dentro, todos eles, amém? Que esses jovens, eles estão querendo uma opção mais nobre. Eles querem uma opção mais nobre de relacionamento. Eles não querem um relacionamento casual, uma ficada, um namoro sem valor, sem princípio. Eles querem mesmo um padrão de relacionamento, de romance no nível do reino de Deus. E é o que tem aqui na igreja, amém? São jovens que querem um relacionamento no padrão. Eles não estão afim dessa onda de liberdade. Eles não querem um amor livre. Eles não querem viver o padrão das mídias sociais, de pode pegar, pode passar o rodo. Eles não querem isso. Eles querem um relacionamento. Cada jovem, agora, irmãos, isso é muito forte isso. Cada jovem, quantos já foram jovens aqui? Cada jovem lá no fundo do seu coração anseia por viver uma vida de significado e de valores nobres, de valores do reino, amém? Todos nós, a gente nasce com essa essência. A gente não quer um relacionamento de qualquer jeito. A gente quer um relacionamento nobre do reino, de pureza, de compromisso e de aliança. Então,
Uma simples olhada para a experiência. Agora, olha para mim, queridos. Uma simples olhada. Eu falo para os meus filhos, eu falo para todos os jovens que se aproximam de mim e fica nessa, né, pastor, e aí agora? Eu falo isso. Uma simples olhada para a experiência de amigos, de parentes, de conhecidos, vai mostrar que algumas escolhas não valem a pena. Só olhar o exemplo ali de uma amiga, de um amigo, de um parente, de um familiar que não teve critérios, que foi afobado, que saiu atropelando tudo, que daqui a pouco estava se beijando, daqui a pouco fazendo sexo, daqui a pouco um bebê prematuramente, e daqui a pouco, infelizmente, irmãos, vai mostrar que há um caminho, daqui a pouco, né, uma família desestruturada, aí o menino se enrolou com uma menina, fizeram um filho, daqui a pouco, pá, se separou, e a gente vê um bebê já sendo criado por duas pessoas imaturas que não estão dispostas a sacrificar nada por ninguém. E aí a gente vê várias crianças aí marginalizadas, é ou não é? Nas drogas, na violência, e não é isso que Deus quer, amém, queridos? Então, a experiência dessas pessoas que deram errado vai mostrar que há um caminho, mas também, irmãos, há um caminho de vitória e de segurança para a nossa juventude, para os solteiros que estão à nossa volta, nossos filhos. Há um caminho de segurança e de vitória que vale a pena ser escolhido todos os dias. Você vai escolher todos os dias com base na palavra de Deus e na santa vontade de Deus para a vida de cada um. Isso aqui é o padrão que só vale a pena para quem... Olha só, irmãos, agora eu vou abrir um parênteses aqui. Esse padrão que eu estou falando é para quem tem uma experiência com Jesus, quer fazer a vontade de Deus, amém? É para eles, para essa juventude. E eu creio que você está aqui, amém? Você está aqui que é pai, você quer que os seus filhos vivam esses valores, e os seus filhos também, eles querem acertar, amém? A juventude quer acertar, ela está desorientada, é muita potencialização de valores distorcidos, ou seja, a experiência dos outros pode evitar que caiamos no mesmo lugar em que ele caiu. A observação é o primeiro passo para evitar os buracos que estão na frente. Então, essa palavra é para quem? Para nós somos pastores aqui, que vamos cuidar. Diga, eu sou pastor da minha congregação, que é a sua família. Você tem que cuidar da sua família, irmão. Você tem que dar direção para os jovens da sua casa. Amém, queridos? Para quem essa palavra? Para os pais e principalmente para os jovens cristãos que estão ali. Meu Deus, me ajuda, né? Eu quero me relacionar da maneira certa. Me ajuda. E aí, Deus, irmãos, nos deu um modelo bíblico de relacionamento entre rapazes e moças cristãs com vistas ao casamento. Relacionamento de uma moça e um rapaz cristão que tem um objetivo de se casarem. São diretrizes santas pelas quais o jovem cristão pode ir da fase de conhecer até conhecer a pessoa, até os dois subirem ao altar e se casarem. Isso é fantástico. Sem ceder às pressões do sistema mundano que domina a juventude atual. E aí, tu já pegou quantos? O BV, né? Boca virgem já virou bobeira. Já estão na fase, tu já transou com quantos, né? Mas na nossa casa, na nossa família não. Nossos filhos vão estar debaixo do padrão dos céus, amém? Da castidade, de se segurar mesmo, não é fácil não. Mas vão se segurar na palavra de Deus, no poder do Espírito Santo. E vão diariamente dizer, eu vou viver um relacionamento à maneira de Deus, na nobreza do reino de Deus. Quando nós pensamos na área da vida de romance, geralmente nós temos uma ideia, não, agora vai ser alegria, vai ser sorriso. Mas se nós pensarmos que um romance não baseado nos princípios bíblicos pode gerar, irmãos, muitas questões dificílimas. E muitas vezes, irmãos, quando a gente diz, dois crentes estão namorando, isso não quer dizer necessariamente que aquele namoro de dois crentes está agradando a Deus. Quantos estão comigo aqui, irmãos? Estão namorando dentro da igreja. É um namoro de dois crentes. Isso não quer dizer que aquele namoro está agradando a Deus.
porque tem valores e tem princípios bíblicos que a gente vai começar a destrinchar agora. Amém? Eu queria ler aqui alguns versículos para a gente fundamentar. 2 Coríntios 6,14. Vamos ver Paulo falando aí sobre o jugo desigual. Primeiro ponto, irmãos. Um cristão não vai se relacionar com alguém que não ama Jesus, com alguém que não é cristão. Amém? É o primeiro passo aí para a gente estabelecer um padrão bíblico. Jugo desigual. O cara é crente. Não, aquele cara, ele foi para a igreja, ele está ali. Ele não, tu tem que casar com um cara ou com uma menina que ama Jesus mais do que tudo. Amém? Pastor, qual é? Isso aqui vai escandalizar até crente. Isso aqui escandaliza até a igreja. Qual é o primeiro sinal aí para mim me envolver com uma pessoa? Essa pessoa tem que amar mais Jesus do que você. Amém? Eu tenho dito isso para Esther desde pequenininha. Eu tenho dito para minha esposa, eu dizer, olha, eu amo mais a Jesus do que a ti. E eu quero que você ame mais Jesus do que a mim. Porque só Jesus vai me preencher. Ai, porque eu não me sinto, eu preciso de alguém, a minha cara metade para te completar. Não existe cara metade, irmão. Cônjuge nenhum, relacionamento amoroso nenhum vai suprir carência. Só quem supre carência, irmãos, é Cristo. E quando você vai ver alguém para você se relacionar, você tem que olhar se essa pessoa realmente ama Jesus, amém? Isso escandaliza até a igreja, porque o casamento não é um fim em si mesmo. Tem gente que acha que o casamento é um fim em si mesmo e não é. Tudo é Jesus, amém? Eu não tenho condição de fazer a Clícia feliz. Eu até aqui tem esse